Hoje vamos falar de um episódio que ganhou repercussão na reta final da CPMI e do INSS e foi descrito por diferentes veículos como um movimento que interrompeu e tumultuou a sessão justamente quando o relator lia o relatório final que sugere o indiciamento de mais de 200 nomes, incluindo o filho do presidente Lula. Vamos lembrar o que aconteceu e como é que foi noticiado. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, informaram ter encaminhado aí à Polícia Federal um pedido notícia para apuração contra o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, citando acusação de estupro e tentativa de suborno. De acordo com as reportagens, eles próprios disseram que haveria indícios, só que eles não apresentaram provas públicas no momento da entrevista coletiva. E lá no plenário falaram que ele era um estuprador. Defenderam que caberia à Polícia Federal decidir sobre a abertura de investigação. O Alfredo Gaspar negou e afirmou que a história divulgada não se referia a ele, mas um parente, um primo, e classificou a iniciativa como ataque para desviar o foco das investigações e do conteúdo do relatório. O gesto de Lindbergh Farias e Soraya Tronic, ao levarem à Polícia Federal uma acusação gravíssima, exatamente no momento de leitura do relatório da CPMI e do INSS, e sem apresentação pública de provas, está soando aí muito mais como manobra política do que como compromisso com a verdade. Qualquer democracia séria, denúncia sem prova não pode servir de instrumento para desviar o foco de fatos relevantes. Ainda mais quando o relatório tratava de suspeitas pesadas envolvendo cerca de 200 nomes, inclusive o filho do presidente da República. Se havia elementos consistentes que fossem apresentados com responsabilidade, sem isso fica a impressão de cortina de fumaça no momento decisivo, né? Justamente quando a CPMI chegava aí a conclusões incômodas para setores do governo e também para seus aliados. O resultado é péssimo. O debate se afasta do essencial, que é o escândalo contra os aposentados e pensionistas vítimas de gente inescrupulosa. Transformar esse momento em guerra de versões, acusações soltas e comemoração política diante da rejeição do relatório é, no mínimo, um desrespeito com quem foi roubado. Chama atenção também o comportamento de parte da imprensa, que em muitos casos tratou com uma espantosa até suavidade uma atitude que, se viesse do outro lado político, provavelmente receberia uma cobertura muito mais dura. Fazer uma acusação gravíssima sem prova pública, justamente no momento mais sensível da CPMI, merecia questionamento firme, cobrança objetiva e uma contextualização rigorosa, né? Mas o que se viu, em boa parte, foi uma cobertura tímida diante de uma conduta claramente temerária. Também faltou destacar, com a devida ênfase, que parlamentares do PT e aliados atuaram desde o início para esvaziar e constranger, além de dificultar o avanço da CPMI. Esse contexto é fundamental, porque ele ajuda a entender por que episódios desse tipo não podem ser analisados isoladamente.
Houve uma estratégia política evidente para enfraquecer uma investigação que é bastante incômoda. E a imagem final foi talvez a mais constrangedora, né? Foi aquela comemoração pela rejeição do relatório. Uma cena patética. Num caso que envolve aí suspeitas de desvios contra aposentados e pensionistas, não se tinha aí nada para festejar, né? Quando agentes públicos celebram o fracasso de um esforço de apuração, o resultado que passa para a sociedade é devastador. O centro de tudo deveria ser a proteção das vítimas e a punição dos responsáveis. Não a conveniência política de quem preferiu transformar a CPMI em palco de obstrução e também de propaganda. Mas nós não podemos deixar de lado a decisão do Supremo de barrar a prorrogação dessa CPMI do INSS. Isso também produz um efeito político e institucional devastador. Tem até juristas alinhados à esquerda que estão revoltados aí com as recentes decisões de ministros do Supremo. Ainda que a Corte possa se amparar aí em fundamentos formais, e eu diria bastante questionáveis, o recado que chega à sociedade é muito ruim, né? Quando o assunto envolve um escândalo que atinge aposentados, atinge também pensionistas e personagens poderosos, a investigação acaba parando, né? Antes de ir até o fim. Isso agrava a sensação já muito presente no país de que as instituições funcionam com rigor para uns e complacência para outros. O fato de apenas André Mendonça e Luiz Fux terem votado pela continuidade dos trabalhos reforça a percepção de que faltou sensibilidade e sobrou interesse diante da gravidade do caso e também da necessidade de aprofundar a apuração. Para uma sociedade cansada de impunidade, o sinal é de fechamento, não é de transparência. É de interrupção e não de esclarecimento. No momento em que o Supremo já enfrenta um forte desgaste de imagem, decisões desse tipo ampliam a desconfiança popular. O cidadão comum, ele quer apenas uma coisa, e uma coisa muito simples, que se investigue tudo, doa a quem doer, e que os responsáveis sejam punidos. Quando a apuração é interrompida e o relatório ainda acaba rejeitado aí em meio a comemorações políticas, o que fica não é uma mensagem de justiça, né? É uma sensação muito amarga de blindagem, de distância da realidade e de desprezo com as vítimas do escândalo.